Eu acho que eu tenho que virar a câmera, né? Aí. A paz do Senhor, irmãos. Estamos testando aqui. Daqui a alguns instantes estaremos dando início a um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Este é mais um culto de ensino da Igreja Evangélica Filadélfia, Ministério Bauru, na Avenida Pedro de Castro Pereira, quadra 4, e temos a nossa subcongregação na Avenida Antônio Fortunato, na quadra 1, né? E se Deus quiser, logo logo estaremos voltando à nossa vida normal, né? Está chegando aí, vários irmãos estão chegando aí conosco. Daqui a alguns instantes nós vamos dar início ao culto de ensinamento. E hoje nós queremos meditar num tema que é muito oportuno, que é sobre as revelações e as profecias de Apocalipse. A irmã Marina Serafim, Deus abençoe. A irmã Wanda Barcelos, Deus abençoe. Saudações a todos. É uma honra tê-las conosco neste culto de oração e ensinamento. E o pastor Wagner está nos acompanhando. Não sei se ele vai pôr aí a descrição do tema. Em Mateus capítulo 24, versículo 4. E não vos enganeis. É um texto bem conhecido, né? E preocupante, irmãos. Nós estamos aqui no culto da Igreja Evangélica Filadélfia, Ministério Bauru. Estamos aqui no nosso escritório pastoral. Chegou também nosso irmão Fábio Noronha, que Deus abençoe de uma forma especial e maravilhosa. E nós vamos abordar um tema hoje, um tema atual, um tema apocalíptico, né? Baseado no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, capítulo 24, versículo 4. Jesus, ele estava ali naquele sermão profético. Ele estava já falando dos fatos sobre a escatologia, sobre as promessas messiânicas, sobre aquilo que havia de acontecer e estaria acontecendo na vida da igreja. Vamos orar então. Falta meia hora ainda, né? Estão marcadas às 8. Vamos fazer uma oração então, no nome do Senhor Jesus. Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, neste momento nós estamos orando, Senhor, de uma forma especial e maravilhosa, por todos os nossos irmãos em Cristo, por todos os nossos ouvintes, por todos os irmãos que estão participando direto e indiretamente, os que estão assistindo agora, os que irão assistir depois. Alcança neste momento, Senhor, aqueles que estão trabalhando, os que estão enfermos,
Senhor, as estatísticas nos preocupam e que o Senhor alcança agora as famílias de todas essas pessoas que vieram a óbito por causa desse vírus, os que estão enfermos, que o Senhor venha sarar, curar. Pai, nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, e nós ficamos não perplexos, mas ficamos na expectativa, Senhor, porque a Tua palavra tem se cumprido, a Tua palavra tem se concretizado, e a cada dia que passa, Senhor, nós estamos mais próximos do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos da sua vinda. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos do arrebatamento da igreja. E muitos estão desapercebidos, muitos estão dormindo espiritualmente. Abençoa os irmãos que estão trabalhando na saúde, na segurança, na limpeza, nos serviços essenciais, aqueles que estão passando por dificuldade. Alcança agora, Senhor, supra a necessidade biológicas, sociais, entra com providência, Senhor, ajuda o teu servo, a tua serva, que está enfermo, cura da fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh glória, louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos adiantados no culto. E eu quero já convidar os irmãos. Nós vamos meditar hoje um culto de oração e ensinamento. E antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu quero mandar uma saudação a todos os irmãos, de uma forma geral, da Igreja Evangélica Filadélfia. Essa semana, por incrível que pareça, nós perdemos 3 pastores, mas não foi pelo coronavírus, não. Partiram para o Senhor, pastor Ronaldo, pastor José Bem-vindo e o pastor Hércules, né? Que Deus conforte as famílias, né? E os corações. E é assim, irmãos, os mais idosos já estão indo para a glória, e vocês que são mais jovens que vão aí proclamar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. E eu quero já adiantar, irmãos, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 4. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, capítulo 24, versículo 4. Não sei se dá para escrever aqui. Eu vou escrever aqui o tema. Irmãos, nós colocamos o tema aí, Mateus 24, versículo 4, né? E nos acompanhe. Então vamos lá.
Os irmãos vão deixando um joinha, um ok aí, em nome de Jesus, amém? Está escrito assim, Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Repetindo, Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá ao fim. Graças a Deus chegou também, tá chegando mais gente aí, chegou o pastor Rubens, que Deus abençoe. Meus prezados irmãos, nós estamos aqui no culto de ensino da Palavra de Deus na Igreja Evangélica Filadélfia. Estamos aqui no nosso escritório pastoral e estamos felizes, irmãos, felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos guardado, né? E a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o pastor, nosso pastor presidente, pastor Wagner de Azevedo, nos delegou essa tarefa de trazer o culto de ensinamento hoje. E como os irmãos viram aqui, o sermão de Jesus parece que ele está falando dos dias de hoje. Se você observar o texto canônico da palavra de Deus, parece que ele está falando de hoje, de agora. Parece que ele está vivendo, que ele está nas redes sociais, acompanhando o que está acontecendo. Ele está falando aqui, acautelai-vos, quer dizer, vigia, cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E é o que está acontecendo, meus prezados irmãos. Muitas e muitas igrejas, mas poucas que pregam que a salvação é na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui para pregar o arrebatamento da igreja, que Jesus irá voltar
que ele quer salvar o seu povo, ele quer salvar um povo, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele amou o mundo e deu o seu único filho para resgatar a humanidade e trazê-la para si. E hoje nós estamos vendo, nesse texto que nós lemos, olha, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Irmãos, esse foi um dos séculos que mais guerras teve. Guerras pequenas, guerras médias, guerras de limpezas étnicas, guerras que perduram por anos e anos. E vários tipos de guerras nós estamos vendo. Guerras literais, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis. Nós vemos nações ameaçando outras nações com ogivas nucleares, né? E não vos assustei, que é mistério que isto aconteça. E porém, não é o fim, é o princípio do fim. São sinais do arrebatamento da igreja, são sinais que Jesus está voltando, são sinais que Deus está preparando o cenário financeiro, político e econômico para o arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia diz que antes do final, antes do arrebatamento da igreja, o mundo entraria num colapso político, financeiro e econômico. Haveria um caos. E aí seria o palco para que se levantasse um grande líder político, um grande líder militar, um grande líder econômico, que através de um plano mirabolante, ele salvaria o globo, toda a humanidade, e tiraria a humanidade do caos econômico, político, social. E não é isso que nós estamos vendo hoje? Um vírus que só no Brasil ceifou quase 17 mil almas. E o efeito econômico vai durar anos para a gente se recuperar. Só no Brasil, não estou falando no resto do mundo. Só aqui no estado de São Paulo, esse vírus ceifou dezenas de vidas e as consequências econômicas são periclitantes. E o tema de hoje é cautelai-vos. Sossegue o seu coração, irmão. É cumprimento da palavra de Deus. Mas peraí, Deus quer que tudo isso morra? Não, não. Deus quer que a igreja esteja preparada para o arrebatamento da igreja. Ele falou há mais de 2000 anos atrás que isso iria acontecer. Que haveria pai contra filho, filho contra pai, guerra, terremoto, nação contra nação, dores, coisas horríveis, mas tudo isso é o princípio do fim. Então esse texto aqui, o sermão profético sobre o princípio das dores, ele diz, olha, e muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Salvador, eu sou o Cristo, eu curo, eu revelo, eu batizo com o Espírito Santo, eu faço, eu aconteço. E se possível, enganarão até os escolhidos. Muitas vezes nós ensinamos nas igrejas, olha, o caminho é estreito, a porta da salvação é estreita, o caminho que conduz à salvação é estreito, a santificação é separação,
Vós sois templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Não coloque coisa ruim diante de vossos olhos. Não saia palavras torpes da vossa boca. Tenha um comportamento ético, tenha um padrão ético, tenha hábitos que glorifiquem Deus na sua vida. Mas parece que Jesus, ele estava online, né? Nas redes sociais, ele está dizendo, olha, e todas essas coisas são o princípio das dores. E esse evangelho será anunciado em todo o mundo. E como que o evangelho está sendo anunciado em todo o mundo? Através dos missionários, das missionárias, e através das redes sociais, dos meios de comunicação, da internet. Apesar que tem muita gente que não tem. A gente descobriu agora aí milhões de pessoas que nem documento não tem. E isso revela, revela que o mundo inteiro está entrando num caos econômico, político e social. E isso tudo, a Bíblia Jesus já previu isso há 2000 anos atrás. Acautelai-vos. Quer dizer que nós que temos Jesus no coração, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. A sua vida, meu irmão, está nas mãos de Deus. Jesus está no controle da sua vida e na vida da igreja. As nações estão nas mãos de Deus e Deus tem o controle de tudo. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos aqui que Jesus, ele disse, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, mais de 23.800 religiões, seitas. Uma fala, a minha está certa. Ah, não, a minha que está certa. Não, a minha que está certa. Tudo pregando religião, mas pouco pregando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Enganando a muitos. Porque ela fala, olha, aqui a minha está certa, só aqui que tem salvação. Ué, e onde elas estavam há 2000 anos atrás? Porque as igrejas mais antigas, elas datam de 300, 400, 100 anos atrás. Então, meus prezados irmãos, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Agora nós vamos entrar na palavra. Nós estávamos fazendo um aquecimento, né? Nós estávamos fazendo uma introdução, né? Agora nós vamos entrar no corpo, no texto, que é o tema de hoje, acautelai-vos, baseado em Mateus 24:4. E o que nos chama a atenção, irmão, é esse versículo aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O versículo 6. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis. Versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Parece que Jesus tá online, né? Parece que ele está aqui conosco. E não é isso que está acontecendo? Em vários lugares? Pestes, terremotos, pessoas morrendo por N motivos. Antes da pandemia, diz que o mal desse século eram as enfermidades psicossomáticas. Pessoas morrendo, centenas aí, nação contra nação, guerra, não é só guerra
no sentido literal da palavra, guerra comercial, guerra econômica, nações poderosas, ricas, pisando na cabeça de nações que não têm condições econômicas. Independentemente, eles ganham aqui, mas as nações mais pobres são massacradas lá na pobreza, na miséria. Isso tudo Jesus ele profetizou no Sermão das Dores, em Mateus capítulo 24. Agora eu quero convidar você para nós entrarmos um pouco mais na palavra, no livro de Apocalipse. No Evangelho segundo escreveu São João, no Apocalipse, capítulo 6. Estou tomando água, viu, irmãos? Não é? Livro de Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler? Continuando o estudo de hoje, acautelai-vos. Está escrito assim: Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão, quer dizer, uma voz de trovão, uma voz poderosa: vem e vê. Começa o mistério, irmãos, do estudo de hoje. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Haveria guerra, rumores de guerra, apostos, terremotos, pestes, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Terremoto, pestes, fome. Mas acautelai-vos, tudo isso é o princípio do fim. São sinais do arrebatamento da igreja. E é o que nós estamos vendo hoje. Hoje o sistema mundial, o sistema político mundial, o mercado europeu, o mercado americano, a América do Norte, o europeu, a Ásia, todos estão em colapso econômico, colapso político. Tudo isso são sinais do arrebatamento da igreja. Veja bem, não estou afirmando que Jesus vai arrebatar a igreja hoje, amanhã. Eu estou falando que tudo isso são sinais do arrebatamento da igreja. Está bem próximo, está bem perto. Está bem, mais um pouquinho de tempo que é de vir virá. Acautelai-vos, se o seu nome não está escrito no livro da vida, saia correndo, peça para Jesus, se arrependa dos seus pecados, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E vai acontecer assim, como um relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. E aquele que não estiver com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse não será arrebatado, ele ficará. Mas a Bíblia diz que aqueles que estiverem em Cristo serão arrebatados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos e com o nome escrito no livro da vida, encontraremos com Ele, e junto com eles iremos para com Cristo na glória, e reinaremos com Ele para toda a eternidade. Assim será o arrebatamento da igreja. Assista esse vídeo depois, 1, 2 vezes. Então tudo isso que está acontecendo em Mateus 24
princípio das dores, é o princípio, é o começo, ainda não é o arrebatamento da igreja. O mundo vai passar por momentos difíceis, mas a igreja vai estar preservada em Cristo, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Os pastores ensinam, guiam, orientam, oram pelas ovelhas, visitam as ovelhas, guardam, apesar que tem que usar máscara agora, hein? Por causa tem que preservar. Mas nós temos todo um carinho, todo um tato, porque Jesus está para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Num abrir e fechar de olhos, num milésimo de segundo. Vai ser muito rápido. Não se preocupe. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Acautelai-vos. Quer dizer, aquieta o seu coração. Fique em paz. Você não está com Jesus? Não aceitou Jesus como seu Salvador? Você não tem certeza. Tem uma dúvida. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer aceitar Jesus? Dá um like aí, ó. Assim, eu quero aceitar Jesus, nós vamos orar por você no final do culto. E o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Não importa onde você esteja, no trabalho, na igreja, no seu serviço, na faculdade, está fazendo a faculdade online, está trabalhando, não importa. Se você tem alguma dúvida sobre o arrebatamento da igreja, sobre a salvação da sua alma, mais um pouquinho de tempo que de vir virá e não tardará. E tudo isso, fome, pestes, terremoto, guerra, nação, tribulação, crise econômica, crise política, crise existencial, luta interna, guerra interna, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Mas sabe o que vai acontecer, irmão? Isso é princípios das dores. Jesus não vai deixar a igreja passar pelo que nós chamamos da grande tribulação. Não é pastor Wagner de Azevedo, nosso pastor presidente. Jesus não vai deixar a igreja passar pela grande tribulação, ele vai arrebatar a igreja antes. Mas tudo isso que nós estamos passando é o princípio de dores. Para vocês terem uma dimensão, como é que vai ser a vida de quem ficar aqui sem Jesus. Por quê? Porque foi desobediente, não creu, virou as costas para o Evangelho. Em Apocalipse capítulo 6, que nós acabamos de ler, está escrito assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. Na Bíblia, irmãos, no livro de Apocalipse de Revelações, em Mateus capítulo 24, Jesus ele falava dos princípios de dores que todos nós passaríamos, que a humanidade passaria, mas depois viria o arrebatamento da igreja, e a igreja seria arrebatada, mas aqui na terra, o couro ia comer, e vai comer, para aqueles que não aceitaram Jesus e o nome não está escrito no livro da vida. O primeiro selo, o único que está autorizado a abrir o livro dos 7 selos é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu notei aqui, no capítulo 6 de Apocalipse, o Cordeiro de Deus recebe o livro selado com 7 selos e inicia os desdobramentos proféticos
numa sequência rápida de acontecimentos já anunciados anteriormente por ele, por meio dos seus santos profetas e apóstolos. Irmão, há anos Deus tem usado profetas, apóstolos, a igreja, pastores, pastoras, missionários, falando: olha, arruma a casa, se prepara, arrependei-vos. Continuando o raciocínio. Anteriormente, por meio dos seus santos profetas, cada selo aberto pelo Cordeiro é a revelação dos fatos que ocorrerão no final dos tempos, quando o Cordeiro de Deus recebeu o livro selado na mão que estava sentado no trono. Ele assumiu o controle da história universal. Por isso, o próprio Cordeiro é quem abre cada selo. E quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo, Filho de Deus. E você já aceitou Jesus? Você tem Jesus já no seu coração? Você tem a convicção que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Ou você acredita mais na ciência? Ou você acredita mais na tecnologia? Ou você acredita mais no seu intelecto? Segundo o cientista alemão aí, ele descobriu que existe 12 tipos de inteligências. Foi decretada a burrice, não existe mais ninguém burro. Porque na verdade não existe ninguém burro, existe saberes diferentes. Então o cientista diz que cada um tem uma inteligência diferente. Mas Jesus ele já disse isso, desde antigamente ele diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. É uma metáfora, uma figura de linguagem. A pessoa inteligente, sábia, ela edifica a sua vida, a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele constrói a sua vida baseado em valores cristãos, em valores e hábitos cristãos, na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é a Bíblia Sagrada. Então o culto de hoje, o tema é acautelai-vos, mas nós estamos fazendo baseado em Mateus 24, versículo 4, e fazendo a exegética bíblica baseado na abertura dos selos em Apocalipse capítulo 6, versículo 1. A abertura do primeiro selo. Nós estamos aqui contextualizando que tudo isso que está acontecendo hoje, irmão, hoje, Igreja do Senhor, todo esse caos que está acontecendo, político, econômico, financeiro, na saúde, tudo isso que está acontecendo na humanidade é o palco para o caos, para o colapso financeiro da sociedade, do mundo de uma forma geral, não somente na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Europa, na Ásia. Tudo isso, esse caos financeiro, esse caos econômico, essa falta na economia, é o princípio das dores. Vai ficar muito pior ainda. Vai vir coisas muito piores. Vai vir outros sinais aí do arrebatamento da igreja, que nós chamamos da grande tribulação. Mas a igreja não estará mais aqui, porque Jesus irá arrebatar a igreja. Se você crê, dá um glória a Deus onde quer que você esteja, porque Jesus irá arrebatar a sua igreja. Então, irmãos, na abertura do primeiro selo, o Cordeiro abre o primeiro selo e aparece um cavalo branco. Muitos acham que a abertura do primeiro selo, o cavalo branco,
é Jesus, mas não é. Por isso que eu te digo, acautelai-vos, cuidado. Esse negócio de profecia, de revelação, Deus me revelou isso, Deus me deu um sonho. Irmão, você tem que ir pela Bíblia Sagrada. A maior revelação de Deus ao homem já está aqui já. É a Bíblia, a palavra de Deus. Qualquer outra coisa seja anátema. Se vier um anjo do céu trazendo um outro evangelho, anátema. Maldito. Não aceite, a palavra de Deus já está revelada. É só você pedir. Se você quer orientação, peça aos pastores da igreja, faça o discipulado da Igreja Evangélica Filadélfia, está no nosso canal. Aprenda a palavra de Deus, peça ensinamento, está no nosso zap, a apostila do discipulado. Qualquer dúvida, chama os pastores do privado, chama o pastor, nosso pastor presidente, o pastor Wagner de Azevedo. Ele vai te dar todo o apoio e orientação. Se for uma irmã em Cristo, precisa de um aconselhamento pastoral, tem a esposa do pastor, tem as obreiras, né? Tem os obreiros, né? Eu não vou falar o nome dos obreiros para mim não falar errado hoje. Então, irmãos, o primeiro selo, quem abre é Jesus Cristo que tem autoridade de abrir o selo. Mas quando ele abre o primeiro selo, sai um cavalo branco. Esse cavalo branco é o anticristo que se apresentará como Salvador do mundo, através de uma falsa paz e um governo ilusório. Apocalipse 6:2. Aqui o Cordeiro está revelando como se dará o início do governo do anticristo. Então, irmãos, o que vai acontecer? Antes do arrebatamento da igreja, vai ter um colapso financeiro mundial. Vai ter um colapso financeiro de dimensões catastróficas. Um colapso na economia, um colapso político, um colapso financeiro, na saúde, na economia. Vai ter conflitos, vai ter rivalidades, vai estar um caos total. Mas a igreja vai ter sido arrebatada e começará aqui na terra o que nós chamamos da grande tribulação, que durará 7 anos. Mas a igreja estará com Cristo. Louvado seja Deus. Então hoje, no culto de hoje, nós vamos falar só um pouquinho sobre acautelai-vos. Irmão, mensagem do WhatsApp, mensagem do Face, profeta, messiânico, a irmã que teve sonho, o irmão que teve revelação. Esquece, irmão. A maior revelação é a Bíblia, você já tem a Bíblia. Qualquer dúvida, conversa com o pastor. Jesus vai vir arrebatar um povo especial, zeloso de boas obras. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Entendeu? João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Pessoa que anda na mentira, no engano, no engodo, não vai para o céu, porque o pai da mentira é o diabo, e quem comete e ama a mentira e o engodo é filho do diabo. E você não é filho do diabo, você é filho de Deus, porque você anda na verdade, você prega a verdade, você pratica a verdade, ainda que muitas vezes isso até te prejudica, porque às vezes falar a verdade muitas vezes incomoda os poderosos,
mas você prega o evangelho genuíno, você prega que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva o homem para morar no céu, que Jesus transforma, que Jesus faz de você uma nova criatura, que faz de você um novo homem, uma nova mulher, e em nome de Jesus, através das redes sociais, receba a palavra de Deus, receba a palavra profética, se prepara para o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Como diz aquele hino, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum cristão? Eu não sei, irmão, te dizer se no arrebatamento da igreja existem muitas perspectivas e teorias aí, mas eu não sei se no arrebatamento da igreja o nosso corpo vai ser arrebatado, como vai ser. Eu sei que nós vamos ser arrebatados. E aqui na terra o chicote vai estralar, porque foram rebeldes, viraram as costas, amaram mais a mentira do que praticar a verdade. E aí o primeiro selo, nós estamos no primeiro selo, irmão, são 7 selos, 7 cálices, 7 juízos da ira de Deus. É um estudo extenso, vai meses. Mas nós estamos dando só um aperitivo. Por quê? Porque o momento é oportuno, irmão. Nunca na história da humanidade se viveu um quadro que nós estamos vivendo. E nunca vimos o que nós estamos convivendo. Um vírus que acabou com a economia mundial. Mas nós que estamos em Cristo, estamos tranquilos no sentido espiritual, porque nós sabemos que se Jesus arrebatar a igreja, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E se você ainda não aceitou Jesus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está desviado da palavra dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tiago capítulo 4, versículo 8. E ainda diz em João: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Hoje é tempo oportuno de você se consertar, de você se alinhar. Liga para o pastor ora por mim, eu quero fazer um conserto, uma aliança, eu não tenho certeza. Nós vamos orar e o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo o pecado. E está chegando gente, está chegando mais gente, e continua, irmão, continua crendo que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você não está assistindo esse culto por acaso, porque Jesus quer que você se acautelai-vos, que ninguém vos engane. Principalmente, não engane a si mesmo. E ainda ele diz aqui, ó: e aqui o Cordeiro está revelando como se dará o início do governo do Anticristo, cuja cor branca revela uma falsa aparência de paz. Irmão, antes do arrebatamento da igreja vai ter um caos total e vai se levantar um grande líder que ele vai unir tudo: a política, o sistema econômico financeiro mundial, que tanto o presidente se preocupa com a economia, a religião e a saúde. Ele vai ser um líder que vai apaziguar tudo e vai unir todas as religiões, todos os problemas: evangélico, católico, protestante, muçulmano, hinduísta, panteísta, ateu, à toa,
enfim, tudo. Ele vai ser um líder que vai ser uma unanimidade. Ele vai resolver. Ele vai trazer uma falsa paz. Todo mundo vai acreditar nele. E não é assim nos dias de hoje? Muita gente sendo enganada. E se possível enganarão até os escolhidos. E a cor branca revela a falsa aparência de paz, para galgar a popularidade e a simpatia do povo. Ele se apresentará como a solução de todos os problemas. Irmão, vigia, irmão. Vigia, irmão. Fica correndo atrás de solução de todos os problemas. A solução de todos os problemas chama Jesus Cristo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, irmão, mas eu quero mamão com açúcar. Não tem, irmão, não tem. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Eu tive, e eu venci. E a Bíblia nos diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Tem gente pregando o evangelho falsificado, o evangelho da facilidade, o evangelho da prosperidade, a teologia da libertação. Mas aqui nós anunciamos a palavra fidedigna, a palavra verdadeira, a palavra que cura, a palavra que liberta. Liberta a sua consciência, liberta a sua consciência de falsas filosofias, liberta os seus pensamentos, ensina você a pensar como Cristo, a pensar pela perspectiva da palavra de Deus, a ser menos capitalista, a ser menos materialista, a pensar mais que você tem uma alma, e um dia a sua alma ela vai dar conta diante de Deus dos seus atos, e o seu legado será as suas obras e a sua descendência, e dessa terra nada, absolutamente nada você vai levar. E esse primeiro selo que Jesus abre, que vai aparecer esse super líder, não é isso que nós temos visto hoje? Mini super líderes, mini super igrejas, mini superpotências. Mas tudo isso é engodo, é engano. Mas nós que estamos em Cristo, acautelai-vos, acautelai-vos, que ninguém vos engane, dizendo: eis o Cristo ali, eis o Cristo lá. Vamos lá na casa da irmã Mariinha. Nada contra as Bahia, viu? Vamos lá na casa do irmão Joãozinho, tem uma profecia. Vamos na irmã Maria, tem uma revelação. Vai lá, vai lá. Você vai levar uma paulada lá e depois vai querer pôr a culpa em alguém ainda. Você já tem a Bíblia na sua mão, irmão. Leia a palavra de Deus, errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Primeiro selo, irmão, nós estamos estudando. E cada selo tem... Segundo ponto. Esse primeiro selo é descrito no sermão profético das dores que Jesus fez acerca do final dos tempos, nos seguintes termos: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 4. Que Deus abençoe os irmãos. Hoje vamos ficar só no primeiro selo.
Vamos refletir. Vamos fazer uma análise. Irmãos, tudo isso que está acontecendo é o princípio. É o princípio. Tem, escatologicamente falando, vai ficar pior ainda. Mas para o cristão não, porque ele conhece a palavra de Deus, ele está blindado. Mas o que nós podemos fazer como crente, como igreja? Orar pela nossa nação e pelos nossos governantes. Porque é pior do que esse vírus, irmãos, é o vírus da corrupção generalizada em todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário. E não é só no Brasil não, em todo o lugar você vê o vírus do pecado, da corrupção devorando, acabando com a economia. Calcula-se hoje que 15% da economia mundial é perdida com corrupção, quer dizer, com pecado. E nós, a igreja de Deus vivo, do Deus vivo, pregamos, anunciamos a verdade. E a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Que Deus vos abençoe. Este é um culto de oração e ensinamento da Igreja Evangélica Filadélfia, na Avenida Pedro de Castro, na quadra 4, na pousada, na divisão da Nova Bauru, com a pousada da Esperança 1 e 2, ali na quadra 4, em frente ao Doidão do Real. E nós temos a nossa subcongregação que vamos inaugurar, se Jesus não arrebatar a igreja, na Avenida Antônio Fortunato, na quadra 1. Irmãos, continue orando, continue jejuando, continue lendo, continue estudando, continue intercedendo, continue nesta batalha, continue contribuindo com a obra de Deus, que Deus vai abençoar a sua vida. Oremos. Santíssimo e glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos que acompanharam esse culto de ensino. Abençoamos, Senhor, de uma forma especial, maravilhosa, a cada vida, a cada irmão. Senhor, se por alguém que está afastado dos teus caminhos, que ele possa se reconciliar a Ti agora. Se ele tem alguma dúvida, Senhor, que ele possa chegar-vos mais a Ti agora. E o Senhor possa reescrever o nome dele no livro da vida. Abençoa cada irmão, meu Pai, de uma forma especial. Alcance os irmãos que estão trabalhando, os irmãos que não puderam assistir o culto agora, mas vão assistir mais tarde. Abençoa a todos de uma forma especial e maravilhosa. A Igreja Evangélica Filadélfia. Abençoa o nosso pastor presidente, a sua família, a diretoria da igreja, os irmãos em Cristo, a cada um, as autoridades, a nossa nação, a nossa cidade, o nosso povo, em nome de Jesus. Amém. E com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e meigas consolações do Espírito Santo de Deus, continue com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Bem, fique com Deus. Até o próximo culto, se Jesus não arrebatar a sua igreja. Amém.